se você fosse colocado pra viver com uma pessoa completamente desconhecida e maluca, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar dois irmãos tentando recomeçar a vida após perder o pai. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar ela e faça ela voltar. E pessoal, antes do vídeo começar, eu vou deixar um recadinho rápido aqui pra vocês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho outro canal de recap de filmes. Lá sai vídeo praticamente todo dia sobre vários filmes que não se encaixam aqui no Derrotando. Então se você quiser ver outros vídeos meus, você pode dar uma olhada lá, eu vou deixar aqui no card. Mas agora, bora pro vídeo. Esses jovens, infelizmente, vão descobrir que o luto pode se tornar uma obsessão. Começamos vendo um ritual bizarro, em que duas mulheres são usadas como objeto, sendo que uma delas é feita de sacrifício e a outra serve como se fosse um recipiente para receber algum espírito. Após isso, nós vemos a jovem Piper, que é uma adolescente que sofre com uma condição especial chamada baixa visão, fazendo com que ela seja parcialmente cega e consiga ver apenas silhuetas na luz, algo que parece afastar as crianças da sua idade. Tanto que no momento em que ela tenta puxar assunto com algumas colegas de escola na hora da saída, as meninas ficam bem desconfortáveis em falar com a garota, o que ela infelizmente não percebe. Nessa hora, o seu irmão mais velho, o Andy, chega ali para levá-la para casa, e a Piper tenta fazer uma piadinha dizendo que não o conhece, para ver se assim faz amizade com as meninas. Porém, o Andy percebe que as alunas não são muito legais e tira sua irmã de perto delas. Mas assim que os dois saem de perto do grupinho, a Piper pergunta se as jovens não gostaram dela. E como não queria acabar com o sonho da irmã de conseguir amigas, o Andy fala que elas gostaram sim, e que parecem pessoas boas, o que claramente é mentira, já que as três estão fazendo graça com a cara da coitada. Mais tarde, o Andy está em casa arrumando o carro, quando do nada, a Piper aparece desesperada, falando que o pai deles não estava respondendo. Então a garota pega uma faca e vai correndo até o banheiro junto com o irmão. O problema é que na hora em que o Andy abre a porta usando uma faca e entra no banheiro, ele vê o corpo sem vida do pai jogado no chão. Aí enquanto ele está completamente em choque, a Piper descobre o que aconteceu e chora em desespero. Após isso, uma ambulância chega para pegar o corpo do homem, e logo no dia seguinte, os irmãos são levados para conversar com o assistente social, o Andy, que avisa que a Piper será colocada sob a tutela de uma nova mulher chamada Laura, e o Andy irá para uma unidade supervisionada, o que não agradaria um pouco os irmãos, que não querem se separar, principalmente porque falta só 3 meses para o garoto fazer 18 anos e conseguir a guarda da menina. Por isso, eles pedem para ficarem juntos por esse tempo. E a Wendy diz que isso poderia ser complicado, visto que a Laura já teve problema com o menino complicado no passado, o que confunde a Piper, e a faz dizer grapefruit pro irmão, que é um tipo de código entre os dois. E sabendo que não pode mentir, o Andy explica que fez besteira quando tinha 8 anos. Apesar disso, ele insiste em querer ficar junto com a irmã, e promete que não fará nada de errado, o que parece convencer a Wendy, e ela diz que vai conversar com a Laura. Após isso, os irmãos voltam para casa, e se escondem debaixo da cama do pai, enquanto o imóvel é meio que esvaziado. E ali embaixo, o Andy tenta animar a Piper, dizendo que o pai deles foi de avião para o céu, algo que a menina sabe que ele só está dizendo para tentar animá-la, e por isso ela fala que sente saudades do cheiro dele. No dia seguinte, o Andy e a Piper vão de carro até a casa da Laura, sendo que na viagem a garota vai segurando o travesseiro do pai, que é a única coisa dele que não tinha sido lavada. E ao chegar na nova casa, o Andy acaba estacionando errado e bate o carro de leve. E então os irmãos batem na porta, escutando uma música alta lá dentro, e a Laura manda eles entrarem. Aí assim que a mulher conhece a Piper, ela fica super animada, dizendo que os dois são muito bem-vindos, e até fala para tirarem uma foto. Só que na hora de tirar a foto, ela fica na frente do Andy e cobre o jovem completamente, o que ele acha estranho, mas não fala nada. E aí a Laura apresenta os irmãos ao cachorro Pompom, que está empalhado, e fala que uma hora também vai empalhar o gatinho Junkman, que está correndo pela casa. Nesse momento, o Andy percebe a fita tátil no chão e pergunta se é pra Piper, porém a Laura responde que na verdade é pra sua Cat, que infelizmente já faleceu, fazendo o jovem se desculpar por ter tocado no assunto. Mas a Piper é mais inocente e pergunta como a Cat morreu, o que faz a Laura sorrir gentilmente e dizer que foi afogamento. Só que antes que a conversa continue, a Laura recebe uma ligação da Wendy, que quer saber das crianças, e os irmãos aproveitam para ir conhecer o jardim. O problema é que na hora que abrem a porta, o Junkman sai de casa e vai correndo para a piscina vazia, onde estava um menino esquisito chamado Ollie, que pega o gato e começa a ser todo arranhado por ele. Por sorte, a Laura escuta o que está acontecendo e aparece rapidamente para separar os dois. Após isso, eles entram em casa para medir a altura dos 3 jovens, e a Laura aproveita para apresentar o Ollie aos irmãos, explicando que assim como eles, o menino também perdeu a família, e que ele não fala desde que a Cat morreu. Ouvindo isso, a Piper pergunta pro Andy como é o garoto, e para não falar que ele é esquisitão, o Andy apenas diz que o Ollie é fofo, e que ele está sorrindo pra ela, o que é uma mentira. Mas percebendo que o jovem contou essa mentira para deixá-la feliz, a Laura entra na onda, e diz que o Ollie tem cabelos ruivos e enrolados. Depois disso, o Andy vai pegar as coisas no carro e
e percebe que tem uma linha branca ao redor da propriedade. Porém, ele não vê nada demais e volta pra dentro. Então o garoto coloca as coisas no novo quarto e começa a conversar com um amigo, falando sobre como o Wally é estranho. Nesse momento, a Laura aparece ali para ver se tá tudo bem e pergunta se ele vai aplicar para a guarda da Piper e sobre o que está conversando com o amigo. Aí, se sentindo um pouco desconfortável, ele fala que realmente vai fazer a aplicação e diz que não está falando nada demais. O estranho é que a mulher continua pressionando para saber da conversa. Para piorar ainda mais, o Andy se afasta do celular para falar com a Piper através da parede e quando olha para trás, ele vê que a Laura estava espiando as suas conversas com o amigo, o que faz ele partir para cima dela, pegando o celular e dizendo para ela não fazer isso, algo que assusta a mulher e a faz sair do quarto perguntando se o Wally realmente é um esquisitão, deixando o clima bem desconfortável. E depois disso, o Andy toma sua creatina e vai puxar um ferro, enquanto que a Laura vai ficar observando de uma maneira bem esquisita a Piper deitada na cama que era da Cat, no quarto que era da Cat. Ao anoitecer, a Laura checa o clima dos próximos dias e coloca uma fita bizarra de um ritual macabro para rodar. E alguns minutos depois, o Andy acorda e vê a mulher indo com o Wally para dentro de um barracão de ferramentas no jardim. E na manhã seguinte, a Laura vai até a piscina e faz um risco branco de tinta. Ok, os irmãos realmente não podem fazer muito a respeito de precisarem ficar sob a tutela de um desconhecido. E apesar de estar bem claro para nós que existe algo de errado com a Laura, as crianças e possivelmente nem mesmo o conselho tutelar teriam como saber disso, já que ela mesma falou que já foi conselheira, o que com certeza aumenta sua credibilidade. Então seria muito difícil eles sequer imaginarem que poderiam estar em perigo. Porém, em vez de só ligar, a Wendy poderia ter ido junto com os irmãos até a casa da Laura, para garantir que está tudo certo, ainda mais considerando que a Piper precisava de cuidados especiais. Apesar disso, os dois irmãos, mais especificamente o Andy, conseguiram perceber algumas coisas estranhas nas ações da Laura, sendo a mais clara de todas a forma com que ela invadiu a privacidade do Andy e olhou as suas mensagens. Algo que seria pelo menos discutível se eles fossem filhos dela, mas é bem estranho quando a gente lembra que eles nem se conheciam há poucas horas. Sem contar que animais empalhados sempre são um comportamento questionável. Se eu vejo isso aí, eu já levo como um sinal de alerta. Também tinha aquela linha branca em volta da casa. Sem contar que a Laura não se preocupou muito em preparar a casa para receber a Piper. Sim, tinha fita no tapete para evitar tropeços. Mas galera, tinha uma piscina sem proteção e vazia no quintal da casa. Para uma garota praticamente cega, isso é um fator gravíssimo, pois ela poderia acabar caindo na piscina e se machucando. Por isso, guarda-corpos deveriam ser colocados em volta da piscina. Isso que eu não estou mencionando que a Laura estava com uma música super alta assim que eles chegaram. E isso é algo bem desconfortável para pessoas que não enxergam, pois acaba confundindo a mente deles, já que a audição é muito usada para elas se guiarem. Além disso, eles deviam ter percebido que a Wendy nunca mencionou que havia uma outra criança na casa da Laura, algo que definitivamente seria mencionado quando ela fosse falar sobre a nova casa deles, né? Pois com certeza as autoridades iriam avaliar melhor se ela podia cuidar de mais crianças, pois cuidar de uma criança sozinha já é bem complicado, imagina 3. Sobre o Wally, nós já sabemos muito bem que crianças mudas podem indicar problemas. Lembram de Não Falem o Mal? O Andy deveria tentar se aproximar do Wally para conversar com o garoto e tentar descobrir por desenhos ou escrita o motivo do garoto não falar e se realmente bate com a história da Laura, pois pelo que deu pra ver, a mulher tem uma facilidade grande em inventar mentiras, já que ela passou uma descrição totalmente diferente do garoto pra Piper. E já que o Andy está falando com um amigo, ele poderia mandar a localização dessa nova casa pro amigo, só pra ele ter uma certa segurança, pois eles não conhecem direito ainda essa mulher, e pelo que a gente sabe até agora, ela com certeza está metida em coisas erradas. Agora falando sobre o que eles deveriam ter feito quando encontraram um pai caído no banheiro, bom, a primeira e mais importante coisa seria ligar imediatamente para a emergência. Em seguida eles deveriam ter aberto as vias aéreas e verificado a respiração do homem, inclinando levemente a cabeça para trás, elevando o queixo e afastando a língua da garganta. Depois disso era só observar o tórax por 10 segundos e ver se tem ou não movimentos respiratórios, ar saindo pela boca ou som de respiração. Se ele estivesse respirando, a melhor escolha seria colocá-lo em uma postura lateral de segurança, girando a vítima com cuidado para o lado e mantendo o alinhamento natural da cabeça, tronco e pernas. Então é só apoiar o braço de cima numa angulação de 90 graus e flexionar a perna de cima, formando um triângulo que impede o giro total do corpo. Depois disso é só observar a respiração e a cor da pele até o socorro chegar. E caso não esteja respirando, o RCP precisa ser feito imediatamente, colocando as mãos entrelaçadas no centro do tórax, braços esticados e comprimindo a caixa torácica cerca de 5 a 6 centímetros em adultos, num ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. E após 30 compressões, é preciso dar 2 ventilações boca a boca. E se você não souber ventilar, não tente fazer a respiração boca a boca. É só manter as compressões contínuas até a chegada de ajuda. Alguns minutos depois, o Andy acorda todo babado e percebe que acabou mijando nas calças enquanto dormia. Por isso ele vai rapidamente até a lavanderia e lava as roupas molhadas e se treme inteiro lembrando da morte do pai. Após isso, a Laura tranca o Wally no quarto e vai com os irmãos até o funeral do pai deles. E na hora de se despedir do corpo, a Piper pergunta como ele está e até mesmo fala grapefruit, pra ter certeza de que o Andy não vai mentir. Aí mesmo se sentindo mal por não olhar pro corpo, o jovem fala que ele está bonito. Assim que o funeral acaba e os irmãos vão se despedir das pessoas, a Laura se
aproxima do corpo e rouba um pouco de cabelo dele sem ser vista. Então ela vai até os irmãos e fala pro Andy que ele deveria se despedir de verdade do pai, dizendo que será a última chance de olhar pra ele, ao que faz a Piper entender que o Andy não tinha olhado mais cedo, quando disse que ele estava bonito. Mas antes que eles possam falar mais sobre isso, a Laura fala que algumas pessoas acreditam que o espírito continua no corpo, mesmo depois de meses da morte, e que por esse motivo, o jovem deveria se despedir de verdade. Por isso, ela leva o Andy para dentro do salão, e praticamente o força a dar um beijo de despedida no pai, dizendo que está ali com ele. O bizarro é que mesmo quando o garoto dá um beijo na testa do pai, ela continua insistindo para ele beijá-lo na boca, e assim que percebe que isso não vai acontecer, a própria Laura faz isso. Paralelo a isso, o Wally quebra o vidro com a própria mão, que fica toda arrebentada, e foge pra fora querendo entrar num barracão. Porém o garoto não consegue fazer isso, e fica olhando pras galinhas como se fosse um predador. E em seguida, enquanto o trio está voltando pra casa, a Laura diz que esse não é o momento de ficar triste, e sim de celebrar. Por isso ela pergunta para os jovens o que eles fazem para se divertir. E aí, sendo um pouco ácido, o Andy fala que costuma encher a cara. O estranho é que ao invés de repreendê-lo, a Laura diz que eles deveriam fazer isso. Por isso, a família volta pra casa e começa a beber para se divertir, fazendo jogos e cantando suas músicas preferidas, sendo que a Laura deixa até mesmo a Piper beber. E assim que a Piper cai no sono, o Andy agradece a Laura por tudo que ela fez. Então a mulher fala que já passou por isso, e pergunta se ele não gostaria de conversar sobre o luto, dizendo que os dois não precisam nem mesmo estar se olhando. Dessa forma, eles se sentam de costas um pro outro, e o Andy pergunta como ela fez para lidar com a morte da Cat. E nesse momento ela revela que nunca superou essa perda, tanto que ela ficou dias no cemitério porque pensou que voltar para casa sem ela seria a mesma coisa que abandonar a filha, e por isso ela faria qualquer coisa para ouvi-la mais uma vez. Aí, ouvindo esse desabafo, o Andy fala que ele e o pai só conversavam se fosse sobre a Piper, já que ela era a favorita. E sabendo disso, a Laura pergunta se foi por isso que ele bateu nela quando era mais novo, uma informação que a Wendy contou. O Andy não se importa muito com a forma que ela descobriu isso, e fala que quando seu pai se casou com a mãe da Piper, foi como se ele tivesse encontrado a família que sempre quis. E para chamar a atenção do homem, o menino começou a aprontar na escola. O problema é que a única coisa que conseguiu com essa atitude foi muita surra, algo que a Piper nem sabe que acontecia, já que o cara ligava o chuveiro para abafar o barulho. Mais tarde, a Laura vai até o quarto do Andy, confirma que o jovem está dormindo e volta para o próprio quarto, onde ela urina em um recipiente e depois joga tudo na virilha do Andy, para fazê-lo pensar que estava se molhando. E para piorar ainda mais, ela destrava o celular do garoto usando reconhecimento facial e começa a ver as fotos que ele tirou. Porém do nada, ela escuta um miado e vê que o Wally está do lado de fora com um Junkman. Por isso ela pega o menino e o leva pro banheiro, onde dá um banho nele e fala que só precisa esperar mais um pouco para poder comer, perguntando se ele ainda está ali e se fez tudo certo. Então o Wally olha pra ela e do nada a torneira se abre. Aí, ao olhar pro espelho, primeiro a Laura vê a criança com os olhos vermelhos e logo em seguida o vê meio que se transformar rapidamente em um demônio. O bizarro é que durante essa transformação o Wally mia como se fosse um gato. Já na manhã seguinte, o Junkman sobe em cima do sofá com metade do rabo faltando e sangrando bastante. E ao mesmo tempo, o Andy acorda, percebe que se molhou novamente e corre para lavar as roupas. Mas ao chegar lá, ele dá de cara com a Laura e com a Piper. Aí, vendo as roupas na mão do garoto, a Laura pega elas para lavar e menciona que ele se mijou. Só que ao perceber que ele ficou sem graça por isso, a Laura diz pra ele ir tomar um banho. E assim que o Andy sai de perto, ela fala pra Piper que ele está bem estranho e até um pouco agressivo. Após isso, as duas saem para ir ao shopping e o Andy decide tomar um banho. Porém, ele tem visões com o corpo do pai caído no banheiro e decide se lavar na torneira do lado de fora. Enquanto ele está ali, o Wally vê uma mosca na janela e dá um tapa contra o vidro para acabar com a coitada e depois comer. Mas sem saber disso, o Andy pensa que é um cumprimento e entra para falar com ele. Assim ele descobre que o garoto está trancado e pega uma faca para arrombar a porta. Com isso feito, o jovem leva o Wally para a cozinha, corta alguns pedaços de fruta e entrega uma caneta e um papel para ver se a criança escreve algo, já que não pode falar. Aí, vendo que o menino realmente escreveu, o Andy entrega para ele uma faca com um pedaço de fruta e se vira para pegar um prato. O problema é que ao fazer isso, ele começa a escutar barulhos estranhos de mastigação e descobre que o Wally comeu a fruta junto com a faca, se é que vocês me entendem. Então Andy joga a faca no chão e sai correndo da casa com o menino, querendo levá-lo para o hospital. Só que assim que os dois passam naquela linha branca que tem no quintal, o Wally cai no chão e começa a gritar e se contorcer, com a sua barriga mexendo como se tivesse algo dentro. O pior é que na hora em que a criança pede ajuda, a Laura chega ali com a Piper, afasta o Andy e manda os irmãos entrarem na casa. Aí, enquanto a Piper ajuda o Andy a se acalmar, já que ele ficou bem transtornado com tudo que aconteceu, a Laura leva o Wally pra dentro do quarto e bota aquelas fitas macabras de rituais para passar na televisão. O tenso é que o Wally parece acordar de verdade nessa hora e começa a fazer perguntas, querendo saber onde está e quem é a Laura. Por isso ela coloca a música pra tocar no volume máximo e meio que faz a consciência verdadeira do menino voltar a dormir, fazendo círculos na testa dele, o que acaba dando certo. E infelizmente os irmãos não escutam os gritos do coitado. Depois disso, ela abre a porta e briga com o Andy por não ter respeitado a sua privacidade invadindo o quarto, e aí ela puxa a Piper para dentro. O estranho é que enquanto conversa com a garota, a Laura pega o cabelo que cortou no funeral e dá
pro Wally comer. Além disso, a mulher também menciona que o Junkman escapou mais cedo e vai atrás dele com a Piper. Mas sem ter noção de nada disso, o Andy está no banheiro tomando banho, quando do nada ele escuta a voz do próprio pai e o vê do lado de fora do box, dizendo que a Piper vai morrer na chuva. Aí, apavorado, o Andy acaba escorregando e batendo a cabeça no chão. Após isso, ele acorda no hospital cercado de pessoas e sendo colocado em observação, o que o deixa desesperado, pensando que a sua irmã iria morrer, já que estava chovendo. Ao mesmo tempo, a Piper está em casa mandando mensagem pro Andy, dizendo que a Laura falou que ele não queria receber visitas. Bom, aqui já está mais claro que não só a Laura está mexendo com coisas sobrenaturais, como também é uma baita manipuladora, pois ela está tentando influenciar o Andy para conhecer os segredos do garoto e até mesmo piorar os seus traumas, pois é impossível que fazer o menino beijar o próprio pai morto que batia nele seja algo terapêutico. E na hora em que viu essas coisas acontecendo, ele deveria ter procurado ajuda profissional para ver se isso poderia ser um indicativo perigoso ou não. Afinal, a vida da Piper também pode estar em jogo. Além disso, ele jamais deveria ter se aberto tanto para a mulher, pois ela não só o tirou da foto deliberadamente e vasculhou suas mensagens, como o principal de tudo é que ela é uma desconhecida, e esse tipo de informação é tão íntima e pessoal que jamais devia ser dita para um desconhecido, pois essa pessoa pode acabar usando essas informações para prejudicá-lo, o que com certeza vai acontecer aqui, pois está claro que a Laura quer ao máximo separar a Piper do irmão, e saber esse tipo de coisa que nem mesmo a menina conhece é uma ótima forma de plantar desconfiança no relacionamento deles. Fora isso, o Andy precisa lidar urgentemente com os traumas que ainda tem, isso porque é ruim pra ele, pra irmã dele e também é uma bomba relógio. Por isso, o jovem precisa aceitar tudo o que passou e decidir encarar, falando com um profissional sobre isso, como eu disse antes, pois só assim ele conseguirá seguir em frente, e quem sabe deixar de ter tanto medo das coisas. Afinal, a situação tá tão feia que ele tem medo de banheiros, e de qualquer coisa que envolva água, algo que deu pra perceber na hora que ele foi lavar as roupas, e também na hora que ele foi tomar banho. E apesar de ser algo muito complicado de se fazer, o Andy deveria sim se abrir com a Piper e contar tudo o que aconteceu. Dessa forma, o laço deles ficaria ainda mais forte, e a própria menina serviria de apoio para que ele conseguisse superar esses traumas. E por falar em traumas, o Andy já está quase fazendo 18 anos, galera. Ele já deveria ter noção de que a tentativa de mastigar a faca do Wally é algo extremamente surreal e perigoso, e só trancar o garotinho no quarto não é algo que vai resolver a situação. Por isso ele deveria ter ligado para a emergência na primeira oportunidade que teve, após a Laura se trancar no quarto. Ainda mais se você levar em conta que o Wally praticamente surtou após cruzar a linha branca. Parece que ele sentiu mais dor ao fazer isso do que ao mastigar o ferro. E por falar em facas, eu não preciso apontar que entregar isso na mão de uma criança é extremamente irresponsável, né? O Andy também deveria ter colocado uma senha no seu celular. Confiar apenas no desbloqueio facial ou de impressão digital é bem complicado, pois esse tipo de coisa pode acontecer. E essa mulher já demonstrou vários sinais de que ela não quer dar uma criação decente pra eles, pois deixar duas crianças beber álcool deliberadamente, mesmo que seja por conta do luto, é algo extremamente irresponsável. Os dois poderiam ter sido facilmente sedados ou envenenados se a mulher quisesse. Mais tarde, a Piper vai até o quarto da Laura ficar com ela um pouco, pra ver se consegue descansar, já que está muito ocupada com o irmão. E como a mulher está vendo algumas gravações da Cat, as duas assistem juntas enquanto tentam se consolar. No dia seguinte, o Andy recebe uma visita da Laura e pergunta logo de cara a respeito da Piper, querendo saber onde a menina está e dizendo que ela não pode sair na chuva, pois no dia anterior ele teve uma visão com o pai no banheiro e o espírito falou que a Piper morreria na chuva. Então a mulher fala que está tudo bem, entrega um desodorante que a menina comprou de presente pro irmão e pergunta se ele não teve uma visão com o pai porque ela o matou no chuveiro. Uma frase que deixa o jovem confuso, e percebendo isso, a Laura refaz a pergunta, questionando se ele não teve essa visão porque o pai dele morreu no chuveiro. E isso deixa o Andy ainda mais confuso, pensando que está ouvindo coisas. Aí, para acalmar o garoto, a Laura promete que não vai deixar a Piper sair na chuva. O problema é que logo após voltar para casa, a mulher leva a Piper pro lado de fora e começa a brincar com ela na chuva, se lembrando de quando fazia isso com a Cat, deixando claro que está vendo a menina como se fosse sua filha. E para piorar ainda mais, a Laura leva a Piper para dentro do barracão, entrega para ela um antigo casaco da Cat, faz uma trança no seu cabelo e pergunta se a garota pode chamá-la de mãe, algo que a Piper responde com um talvez. Mas o pior de tudo mesmo é quando ela pergunta se a Piper gostaria de continuar morando com ela, mesmo após o Andy fazer 18 anos. E como só conhece a mulher há alguns dias, a Piper fala que sonha em morar com o irmão, e diz que apesar disso, eles poderão visitá-la nos finais de semana, o que faz a Laura cair na real que essa não é sua filha. Nesse momento, o Wally entra no barracão e abre o freezer, então a Laura fala pra ele que ainda não é a hora, e diz pra Piper que quer lhe mostrar algo, fazendo ela tocar no cadáver congelado da Cat, falando que é só um pouco de carne. Mais tarde, a Laura busca o Andy no hospital, e volta reclamando a viagem toda que é ridículo terem liberado o garoto, mesmo depois dele ter tido um surto psicótico. Assim que eles chegam em casa, o Andy vai direto pro quarto da Piper ver como ela está, porém a Laura fala que ele é um pouco assustador, e faz o garoto voltar pro quarto, onde ele toma sua creatina e começa a treinar, pensando em como a Piper é amada em todos os lugares. Nessa mesma noite, enquanto a Laura faz círculos na cabeça do Wally, ela coloca uma fita na televisão que fala basicamente os passos de um ritual, e para completar esse ritual de transferência de alma, são precisos alguns passos.
Primeiro, ela precisa baixar um demônio no corpo de alguém, depois recriar a morte da pessoa que deseja trazer de volta, aí deixar o demônio consumir o corpo original e em seguida dar esses pedaços mastigados na boca do recipiente da alma, que é outra pessoa. Assim que termina de ver tudo isso, a Laura passa o desodorante que o Andy ganhou de presente, vai até o quarto da Piper, dá um socão em um dos olhos dela e sai correndo. No dia seguinte, o Andy vai até a cozinha e descobre que a Piper estava com o olho inchado, por isso ele pergunta o que aconteceu e questiona se foi o Wally ou a Laura que fez isso. Porém a mulher nega e joga a culpa no Andy, dizendo que ele é abusivo assim como o pai. E o pior de tudo é que a Piper se lembra de ter sentido o cheiro dele, já que a Laura preparou tudo. Só que a mulher não para por aí e revela que o Andy só não salvou o pai porque o cara batia nele. E apesar de ter tentado ajudar o jovem, a Laura fala que não dá mais. Afinal, ele mutilou o Oliver, tem visões com o pai morto e possivelmente fez algo com o Junkman. E ainda bateu na irmã. Tudo porque ele anda tomando suco para aumentar a testosterona. Porém, assim que o Andy diz pra ela parar de falar isso, ele vê o Wally em um estado muito estranho do lado de fora da casa e tenta tirar fotos dele. Mas a Laura se joga em cima do menino e não deixa ele fazer isso. Então ele joga a mulher no chão e tenta sair da casa para ter uma visão melhor, algo que deixa a Piper desesperada sem saber o que está acontecendo, e dizendo que a Laura está machucada. No entanto, ele fala que isso é mentira e que os dois precisam sair dali imediatamente, dizendo que a Laura não pode proteger a Piper, pois não protegeu nem a própria filha. Ouvindo isso, a doidona se joga pra cima e quebra o celular do garoto. E aí o Andy acaba prendendo ela na parede e quebrando a parede com um soco, algo que deixa a Piper apavorada, gritando pra ele parar. Aí o Andy para com isso e fala que os dois precisam ir embora, até mesmo dizendo grapefruit, pra ela entender que é sério. Mas a Piper não acredita nele e vai pra perto da Laura, que a abraça enquanto zomba da cara do jovem. Por isso, o Andy pega o carro e vai até a delegacia falar com a Wendy. O bizarro é que quando espera na recepção, ele vê um cartaz de desaparecido de um tal de Connor Bird, que é o Wally, que está na casa da Laura. Por isso ele pega o cartaz e vai pra sala da senhora, dizendo que ela precisa chamar os policiais. Porém ela retruca dizendo que a Laura contou que o jovem bateu na irmã. Então o Andy perde a cabeça. Fala que ela é uma grande mentirosa e que sequestrou o Connor Bird, que está no cartaz de desaparecido. Ele até mesmo pergunta se a Wendy realmente pesquisou a vida da mulher antes de recomendá-los pra ela. O problema é que a Wendy revela que antigamente a Laura trabalhava ali como conselheira e era a melhor profissional do lugar, alguém que jamais machucaria uma criança. Ok, sinceramente estava muito difícil para que os jovens percebessem que estavam sendo manipulados, até porque a Laura foi conselheira por muitos anos e sabe como abordar as pessoas, e principalmente crianças. Por isso ela fez essa manipulação de maneira sutil, separando os irmãos, colocando pequenas intrigas e descobrindo seus segredos para poder fazer a Piper duvidar da sanidade do Andy. E como é uma criança, é óbvio que ela foi manipulada com sucesso. E falando de um jeito direto, existiam duas formas disso acabar. A primeira era o Andy fazendo o que fez, saindo da casa e indo falar com a Wendy, o que é mais civilizado e seguro por assim dizer. E a segunda forma era simplesmente finalizando a Laura ali mesmo, pois estava claro que a mulher não era flor que se cheire. O problema é que isso possivelmente afastaria a Piper, e talvez até mesmo faria ele ser preso, caso não fosse encontrado nada incriminador na casa da mulher, o que honestamente seria difícil, levando em conta os vídeos de rituais e o estado do Wally, sem contar o corpo no freezer. Mas é claro que o garoto não sabia de nada disso. Fora isso, lá atrás, quando o Wally começou a convulsionar só por ter passado a linha branca que circula a casa, o Andy já devia ter percebido que algo estava muito errado. Até porque não é uma coincidência que aquilo tenha acontecido só quando ele passou a linha branca, e já era para ele ter chamado a Wendy naquele momento, até mesmo para questionar sobre o Wally, pois com certeza, se ele toca no assunto, seria difícil a Laura esconder o garoto em uma visita surpresa. Paralelo a isso, a Laura deixa a Piper no colégio e volta rapidamente para casa, onde encontra o Wally todo encapetado e deformado, destruindo a residência em busca de comida. Mas como ainda não está satisfeito, ele ataca a Laura e come um pedaço do antebraço da mulher, que fica apavorada e se esconde em um quarto, enquanto escuta o Wally gritando, imitando a sua própria voz. E aí, percebendo que não poderia devorar a Laura, o demônio começa a comer a madeira da mesa, acabando com os próprios dentes, sem se importar com mais nada. E como não fica satisfeito, ele também come a carne do braço. Alguns minutos depois, a Laura percebe que não tem mais barulho na casa e sai do quarto. E então ela vê o Wally do lado de fora e começa a desenhar círculos na janela para acalmar o possuído, algo que parece funcionar, dando oportunidade para ela abrir o barracão e deixar o demônio devorar uma parte do cadáver da Cat. Ao mesmo tempo, a Wendy decide escutar o que o Andy está falando sobre o menino desaparecido e percebe que Ollie é o nome do sobrinho ruivo da Laura, algo que o Andy deveria saber depois de ficar tão pouco tempo na casa. E vendo que ele insiste que a mulher sequestrou o Connor, a Wendy decide ligar para Laura. Por sorte, o Andy a impede, dizendo que os dois deveriam ir lá sem avisar, para evitar que a Piper seja machucada. No caminho até lá, o Andy liga para Piper e abre o coração, dizendo que sente muito por ter escondido a verdade sobre o pai deles, mas se explica falando que fez isso porque não queria que a irmã soubesse do lado feio do mundo. Além disso, ele conta que bateu nela quando tinha 8 anos, e se arrependeu tanto que jurou protegê-la de tudo. Por isso ele jura por tudo que foi a Laura quem a machucou na noite passada, e que ela também sequestrou o Wally. O problema é que a Laura estava do outro lado da linha e escutou tudo, até mesmo a Wendy dizendo que daria um jeito nisso tudo. Aí sabendo que a Wendy está chegando,
isso, a Laura sai correndo para dar uma geral na casa e limpar tudo. E poucos minutos depois, a conselheira chega com o Andy e manda ele ficar dentro do carro enquanto ela entra para ver as coisas, pois ele estava bem perto de levar uma medida protetiva. Então a Wendy se encontra com a Laura e entra na casa para verificar a situação. Porém, durante a verificação, tudo parece extremamente normal e em ordem. Mas o Andy esperou a senhora sair do carro e correu até o barracão. Só que ao ver que ele estava trancado, o garoto pegou uma parte do bebedouro e quebrou o cadeado para entrar, descobrindo assim que o Wally demoníaco estava devorando o cadáver da Cat. Nesse momento, a Wendy se despede da Laura e fala que vai conversar com o Andy. Porém, assim que a senhora olha para a dona da casa, ela percebe que a mulher está sangrando. Ao mesmo tempo, o Andy começa a gritar do lado de fora, chamando por ela. E vendo que as coisas estão saindo do controle, a Laura pede para a Wendy não sair e diz que está terminando algo que pode trazer a Cat de volta à vida, desde que a Piper morra do mesmo jeito que a sua filha morreu. Um papo que deixa a senhora apavorada e faz ela sair correndo com o Andy, que a chama pro lado de fora. Dessa forma, ela descobre o que está acontecendo no barracão e se prepara para ir embora com o Andy. O problema é que assim que eles iam entrar no carro, a Laura aparece do nada e atropela os dois, finalizando a senhora na mesma hora, esmagando ela contra o carro e depois afogando o Andy em uma poça d'água. Mais tarde, a Laura busca a Piper na escola de uma maneira bem nervosa, como se quisesse voltar logo. Tanto que na hora em que a professora tenta perguntar sobre o olho machucado da menina, a Laura simplesmente grita dizendo que não era a hora. Então a mulher leva a garota de volta para casa. E assim que entram, o celular da Wendy começa a tocar, o que deixa a Piper curiosa, já que esse não era o toque de nenhum deles. Por isso, a Laura fala que trocou de toque recentemente e vai até o corpo da senhora desligar o celular. Enquanto isso, a Piper escuta a voz do Andy e vai até o segundo andar ver o que o irmão quer. Só que ao chegar lá, ela não se encontra com o Andy, mas sim com outra pessoa que ela não consegue identificar pelo tato, que é na verdade o Wally endiabrado. Aí a Laura aparece nessa hora e puxa a Piper para fora do quarto, dizendo que é só o Wally que está ali. Porém, logo após saírem do quarto, a Piper pergunta como é o cabelo do Wally, e sem perceber nada de estranho, a Laura responde que é ruivo e cacheado, o que faz a menina entender que a mulher tem mentido esse tempo todo. Por isso, ela se lembra de como é a casa e sai correndo para dentro do banheiro, onde consegue se trancar. O problema é que enquanto está ali, ela escuta um celular vibrando e vai checar o que é, descobrindo assim um corpo jogado no chão. E ao verificar a boca da pessoa e ver que tinha um aparelho, ela percebe que é o corpo do Andy. Por isso, ela começa a chorar e tenta reanimar o jovem, que infelizmente não responde. Para piorar ainda mais, a Laura destranca a porta e entra no banheiro, dizendo que o Andy apenas sofreu um acidente. Além disso, ela também fala que colocou um anjo no corpo do Wally, e agora esse anjo vai colocar a Cat em seu corpo, já que as duas são tão parecidas. E assim que a Laura fala que vai precisar afogá-la na piscina cheia de água da chuva, a Piper joga algo na cara da mulher e sai correndo do banheiro. Mas a coitada não vai muito longe antes de bater a cabeça e desmaiar. Por conta disso, tudo que a Laura precisa fazer é arrastar a Piper até a piscina e acabar com a vida da garota. Porém, a Piper acorda bem na hora e começa a lutar para viver. Aí quando o Wally transformado se aproxima para fazer a transferência, a Piper consegue tirar a cabeça d'água e gritar a palavra mãe, fazendo a Laura se lembrar de quando a Cat morreu. Por isso, ela percebe a loucura que está fazendo e abraça a menina, que aproveita o momento para sair correndo. Só que o Wally vai atrás dela para completar o ritual e os dois lutam rapidamente, até que a Piper consegue bater no possuído e correr por quintal, onde acaba escorregando. Apesar disso, ela continua correndo e chega em uma estrada, onde encontra uma família passando de carro, onde finalmente consegue ajuda e é tirada dali. Bom, o maior erro cometido por todos aqui foi subestimar a denúncia do Andy, pois só por ele suspeitar que o Wally pudesse ser o Connor, a criança sequestrada, a Wendy já deveria ter chamado a polícia e pedido para eles acompanharem até a casa da Laura, pois se isso fosse verdade, nada garantiria que a situação não ficasse muito mais perigosa do nada, até porque se trata de um sequestro. A Laura jamais deixaria que isso vazasse, e provavelmente atacaria qualquer um que tentasse acabar com seus planos, principalmente porque envolve trazer a sua filha de volta à vida. E o Andy também foi muito idiota na forma que agiu, pois assim que viu um garoto comendo o rosto de um cadáver, ele deveria ter pegado o celular da Wendy e ter ligado para a polícia, dizendo que eles deveriam vir imediatamente, porque é caso de vida ou morte. E para acelerar ainda mais as coisas, ele poderia dizer que tem crianças em perigo, sem contar que o garoto deveria ter esperado para ligar para Piper, pois só depois de tudo resolvido, ele poderia dar alguma certeza para a garota. Ele sabia que a Laura era controladora e invasiva. Depois de sair da casa, o mínimo que ele deveria ter pensado é que ela ficaria com o celular da garota e poderia ter até trancado ela no quarto. E o melhor mesmo era enfrentar a Laura diretamente se ela estivesse desarmada, pois virar as costas e sair correndo foi a pior escolha aqui, pelo menos correr na direção do carro, né? Já que esse é o lugar mais óbvio pra ir. E a Laura pensou exatamente assim: se eles fossem pro mato e depois procurassem uma estrada, seria muito mais seguro, até porque eles estão na Austrália e dificilmente a Laura teria uma arma para persegui-los e finalizá-los. De volta à casa da Laura, o Wally vomita as partes que comeu da Cat e parece recuperar um pouco da consciência. Além disso, ele também vê o cartaz de desaparecido do Connor Bird, que acabou caindo do carro da Wendy quando o Andy saiu correndo. E pensando em quem é de verdade, ele atravessa o círculo branco em volta do quintal e cai se contorcendo e gritando de dor. A Laura, por outro lado, vai até o barracão, se lembra dos bons momentos que
teve com a filha e fala que chegou a hora. Por isso ela pega o corpo e vai com ele até a piscina. Mais tarde, ao anoitecer, muitos policiais e paramédicos chegam ao local e encontram o Wally, quer dizer, o Connor, caído no chão, sofrendo e pedindo ajuda. E o legal é que assim que os paramédicos perguntam quem ele é, ele se identifica como Connor, mostrando que finalmente se livrou do demônio que estava em seu corpo. Então os policiais andam mais um pouco e veem a Laura provavelmente sem vida, deitada na piscina junto com o corpo da Cat, mostrando que jamais conseguiria viver sem a filha e com as atrocidades que fez. Ao mesmo tempo, vemos a Piper no carro, escutando a mensagem que o Andy tinha mandado para ela enquanto estava com a Wendy. E logo que a mensagem termina, ela escuta um barulho e olha para o céu, pois estava passando um avião. E para quem não se lembra, pouco depois da morte do pai dos irmãos, o Andy falou para ela que os mortos iam de avião pro céu. Bom galera, tem uma coisa que fica meio ambígua no filme, mas eu vou explicar para vocês porque esse detalhe é genial e mostra o cuidado absurdo que a galera que fez o filme teve em construir cada pedacinho dessa história bizarra. A pergunta é o seguinte: da onde saiu essa fita maldita que ensinava o ritual pra Laura? A resposta tá num site chamado Black Angel Tapes, que dentro do universo do filme é tipo o mercado negro online, onde se vende de tudo quanto é coisa perturbadora, tipo sangue amaldiçoado colhido de prisioneiros, bonecos ritualísticos, fitas VHS com cenas sobrenaturais, basicamente um lugar perfeito para alguém que perdeu completamente a noção de realidade. Só que antes que você saia correndo achando que isso é real, calma aí galera, esse site é um ARG, ou seja, ele é um jogo de realidade alternativa feito só para expandir o universo do filme, é tudo fake, mas é tão bem feito que pode parecer real. Eles usaram um site, fóruns e até sessões de comentários com usuários fictícios, para aprofundar ainda mais a história, e é nesse site que a Laura conseguiu a tal fita do ritual. Ela aparece lá como a usuária Pompom, igual o cachorro empalhado que aparece no filme, e fica trocando mensagens no fórum do site, fazendo 1000 perguntas sobre o ritual, como quanto tempo pode manter o host, como não deixar o demônio escapar, e por aí vai. O mais doido é que quem indicou a Laura pro site foi uma médium australiana, chamada Impress, que aparece no chat como alguém que já mandou outros normies, que são pessoas comuns, para comprar essas fitas amaldiçoadas. Dá pra ver a galera no fórum zoando a Pompom, que é a Laura, falando que ela não sabe o que está fazendo, e que provavelmente vai se dar mal, exatamente o que acontece no filme. E é aqui que tudo se conecta também. Lembram daquela cena em que a Laura solta, quase sem querer, que foi ela que matou o pai das crianças, e depois muda de assunto para fingir que o Andy ouviu errado? Pois é, pelo chat do site, dá pra ver que ela estava completamente desesperada para completar o ritual, porque tinha pouco tempo, e precisava de um corpo receptáculo para trazer a filha de volta. Por isso faz sentido demais acusar ela de ter matado o pai das crianças, para eliminar qualquer obstáculo e conseguir adotar a Piper e o Andy. E esse ARG não mostra só o desespero e a insegurança da Laura, como expande o universo do filme também, mostrando como ela se afundou cada vez mais em soluções sobrenaturais e perigosas, tudo por causa do luto e da vontade cega de reencontrar sua filha. E pra fechar galera, ainda tem uma referência genial a Fale Comigo. No site aparece uma fita sobre a famosa mão amaldiçoada, contando que uma banda usou ela para tentar falar com o Kurt Cobain, e deu tudo errado. Ou seja, tá tudo interligado, e o pessoal dos filmes está construindo um universo compartilhado de terror muito mais ambicioso do que parece à primeira vista. Fala galera, esse foi Como Derrotar, Faça Ela Voltar. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você encontrasse uma mão bizarra que te permite encarnar os mortos por segundos, o que você faria? Quer saber o que esses jovens vão fazer com essa mão? Então clique aqui nesse vídeo, ou então aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca procurar rituais bizarros na internet, vai que você realmente encontra um que funcione.